Paulo, realmente é um tema muito delicado, muito polêmico, envolve vários segmentos, vários fatores. Primeiramente, a gente, quando fala em PEC do plasma, a gente já pensa que é a venda de bolsas de sangue, que você, cidadão que está nos acompanhando, vai chegar lá num determinado local e vender uma bolsa de sangue. Portanto, extrair do seu corpo a quantidade exata de uma bolsa e aí você receber por isso. É mais do que isso, não necessariamente isso. E é exatamente por isso que tem-se a necessidade de falar a respeito da PEC 10/2022, do senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que já teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, segue para análise também em outras comissões. E só para relembrar o seguinte, atualmente a Constituição Federal, ela prevê uma única lei que deve tratar da remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas e coleta de sangue e derivados para fins de transplante, pesquisa e tratamento, vedando expressamente a comercialização desses produtos. Portanto, o debate sobre a PEC do plasma é para que as pessoas entendam a necessidade de não haver, portanto, uma disfunção do que está sendo discutido, para que as pessoas não passem por acharem que vão vender o sangue, deixarem de doar, deixarem de ir aos hemocentros, deixarem de fazer a doação voluntária, porque hoje o sistema é assim. Você chega a um hemocentro, você faz a doação de sangue, esse sangue, os seus hemocomponentes, serão destinados, tudo no processo que existe através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, para explicar um pouquinho desse projeto, para explicar um pouquinho dessa polêmica e do risco dessas pessoas não mais procurarem fazer a doação e sim procurarem as vias privadas ou pararem de ir aos hemocentros até que tudo isso seja realmente esclarecido, a gente procurou o coordenador de captação do Hemocentro Regional de Iguatu para explicar um pouquinho todo esse processo, em que patamar está toda essa discussão e o que é de fato essa PEC do plasma e os riscos para o Sistema Único de Saúde também. Quer dizer que o HEMOS, oficialmente ele repudia a aprovação dessa lei. Na verdade, ainda não é uma aprovação, ainda existe uma proposta que a gente chama de PEC, está sendo chamada de PEC do plasma. Na verdade, não é bem a venda do sangue, A gente precisa esclarecer bem como ela está sendo colocada. Ela está sendo colocada como a possibilidade das empresas privadas pegarem o plasma, que é doado em todos os hemocentros no Brasil, e a partir desse plasma eles produziriam determinados medicamentos que são usados na prática, às vezes até do HEMOS, mas também de outros níveis de saúde, como a questão hospitalar, a questão dos hospitais. E isso gera muita polêmica, porque o artigo que eles querem mexer fala também na questão de transplantes, Fala de outras questões lá que a lei já proíbe, e eles querem abrir essa brecha para que esse plasma ele possa ser utilizado pelas empresas particulares para gerar, para produzir esses medicamentos que eles alegam que teriam necessidade. Na verdade, a gente vê isso, assim, essa abertura com muito temor. A gente acredita que pode gerar algumas situações que não vão ser nada boas para os hemocentros, tá certo? Porque o doador ele doa de forma regular e voluntária. Então isso pode ser quebrado aí, a gente pode ter uma dificuldade desse doador entender esse processo e ele não querer fazer essa doação de forma voluntária como vem acontecendo, e a gente corre um risco de ter uma queda nos estoques. Aí como é que se resolveria isso? Porque o nosso sistema atual ele é bem democrático, tá certo? Por mais que as pessoas sofram um acidente grave ou ela tenha uma patologia que ela passe por muito tempo utilizando sangue, a função do HEMOS é tentar prover esse sangue, tá certo? E todos os hemocomponentes que aquela pessoa precisa. Às vezes a gente até vê, quando acontece às vezes uma pessoa ser mais conhecida, aquelas pessoas às vezes têm aquela necessidade de achar que precisa doar naquele momento, e tem às vezes até o aumento, até uma busca maior de pessoas ao banco de sangue querendo doar, mas isso não existe necessidade na verdade. Na prática não existe necessidade, porque os bancos de sangue estão preparados para isso.
Mas no passado não era assim. No passado a gente tinha situações de pessoas que precisavam de uma cirurgia, ela tinha que ter aquela retaguarda ali de pessoas, tá certo? Aquela reserva de pessoas que iam realizar a doação para que o banco de sangue pudesse fornecer o sangue para ela que ela precisava. Então a gente tem muito medo da aprovação dessa PEC, que ela possa mexer em toda essa estrutura, tá certo? Toda essa estrutura e voltar a alguns problemas que a gente já tinha sanado ao longo do tempo, e são problemas que vai dificultar, tá certo? Vai dificultar esse atendimento que a gente faz de forma democrática, sem nenhuma distinção a todos os pacientes em todos os leitos que estão disponíveis. A população tem entendido um lado dessa história, que haveria a possibilidade de pagamento por bolsas de sangue. A lei não fala sobre isso. Não existe isso. Mas há um entendimento popular com relação a isso. Sobre isso. Isso acaba gerando confusão já na população que faz as doações, né? Na verdade, ainda não, a lei não prevê isso, mas ela abre brechas que a gente teme que o resultado seja muito negativo. Na verdade, ele fala da questão do plasma que já está sendo doado ali, e dali em diante é que essa empresa vai fazer essa produção desses medicamentos que eles dizem ser necessários. Só que, por outro lado, a gente sabe que tem uma empresa pública que já faz isso, que a gente chama de Hemobras, tá certo? A Hemobras, ela é uma empresa brasileira, ela não é uma empresa muito antiga, já é dos anos 2000 para cá que ela começou a funcionar, tá certo? E hoje existe tentativas de melhorar cada vez mais a capacidade de funcionamento dessa empresa para que atenda a todas as situações e a gente não precisasse passar por essa situação, tá certo? De estar com uma coisa que é doada de forma nobre, voluntária, e mesmo que ele não pague ao doador, mas vai estar tendo, né, essa questão da questão financeira, econômica, em cima de uma coisa que é muito nobre, que é, né, parte do nosso corpo. O César Alves, coordenador de captação do Hemocentro Regional de Iguatu, explicando aí os primeiros detalhes com relação à PEC do plasma, né, que não é necessariamente a venda de bolsas de sangue, mas a comercialização do plasma através do seu Hemocomponentes. A gente vai trazer a segunda parte da conversa com o César Alves, explicando ainda mais e também trazendo informações sobre o risco que traz a aprovação dessa PEC, tal como está, para o sistema que já existe, o sistema de doação de sangue, o sistema de transplantes, que já existe através da rede pública de saúde. César Alves, você como representante do Centro de Captação do Hemocentro Regional de Iguatu, o Hemoce, toda a Hemorrede e os hemocentros no país, eles provavelmente devam se pronunciar com relação a essa temática, estão acompanhando de perto e devem ter sim um momento de escuta e de fala. Sim, na verdade a divulgação de notas de repúdio, o Hemoce já fez isso nas suas redes sociais, tá certo? A gente replica isso, porque a gente acha que vai ter muito mais problema do que a gente tem, e uma volta ao passado que não é legal. A gente tinha muitos problemas do passado, que as pessoas em algum momento elas foram estimuladas realmente para a doação de sangue, mas o que é que acontecia? Às vezes aquela pessoa que estava doando ali por uma questão de uma troca econômica, ela omitia informações que é importante para o processo. A gente faz tudo de uma forma muito assim delicada, com muita informação para o doador, dizendo que aquele sangue ele vai beneficiar pessoas que estão em estado crítico, que não pode ser um sangue que venha com problemas, e se misturar o fator econômico aí, a gente pode ter perdas nesse caso aí, tá certo? Há relatos, inclusive, de casos de outros países que eles dão uma estimulada melhor nessa questão, né, do sangue não ser totalmente voluntário, a doação, e há relato de sangue contaminado com algumas patologias, porque as pessoas acabam omitindo informações, e isso aconteceu no passado, tá certo? Então essa aprovação dessa lei, ela pode trazer diversos problemas para o banco de sangue, e a gente repudia, porque a forma atual ela se encaminha para atender a todas as demandas que a gente tem, tá certo? E necessidade de tratamento, mas assim, a volta ao passado ela não é legal, ela vai criar problemas que vai ser são muito complicados a gente resolver, e a gente pode ter uma quebra desse sistema que ele é bem democrático, atende a todos, e os doadores aceitam a doação voluntária, tá certo? A gente tem a demanda, às vezes, em municípios que a gente, às vezes, vai menos do que o que eles desejam que a gente fosse. Se a gente precisasse escolher mais, em algumas situações a gente conseguiria até aumentar mais
É claro que a gente sempre colhe, né, obedecendo essa lógica de não ter uma coleta também excedente. Não pode faltar, mas não pode ser, né, além do que a gente precisa. Tá aí, né? Acho que ficou bem explicado, ficou bem entendido os detalhes dessa proposta de emenda à Constituição. Lembrando que é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC do plasma, não foi aprovada ainda, mas já passou por uma das comissões necessárias. Segue aí, portanto, os próximos trâmites e a gente vai continuar acompanhando toda essa conversa, todo esse debate, essa discussão sobre a venda do plasma em nosso país. Lembrar que a comercialização já existe, mas há uma discussão com relação a essa proposta para que dê brechas, para que a população, inclusive, deixe de ir aos hemocentros fazer a doação, achando que devem ir procurar essa devida empresa ou as empresas que venham a aparecer, para que façam, portanto, a venda, né? Vendam o seu próprio sangue. Enfim, realmente é um tema delicado, um tema polêmico, a necessidade, inclusive, posteriormente, da gente voltar a falar sobre isso e a gente com certeza vai continuar acompanhando. Só um detalhe, por falar em sangue, por falar em plasma, está acontecendo nesse momento, durante toda essa semana, a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Então, tem programação lá no Hemocentro Regional de Iguatu. Se você ficou interessado nessa temática, se você se sente também à vontade para fazer a doação de sangue, procure o Hemocentro, que eles estão lá com uma programação bem especial. A gente vai trazer, inclusive, mais detalhes sobre o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue na programação aqui de Iguatu.